Meus amigos, o Corinthians corre risco de vir à falência? Será que esse clube corre risco de não ter como mais pagar suas dívidas? Só que é uma pergunta que não está sendo só feita pelos rivais. É óbvio que os rivais eles vão aproveitar o momento para poder falar. Mas tem muito corintiano já preocupado pelo futuro, haja vista do que já aconteceu nos últimos anos. Essa possibilidade é real? E outra, o momento atual do Corinthians é comparado com o do Flamengo de 2013? E tem muito corintiano que acha que as coisas podem melhorar se espelhar no clube rubro-negro. Isso é verdade? Então vamos responder essas duas perguntas aqui nesse vídeo. Uma coisa é o fato. O momento atual do Corinthians é o pior momento da história, tá? Supera aquele momento do Duanibe, onde o Corinthians foi rebaixado em 2007, mas era um time que só cobria as páginas policiais, escândalo aqui e ali, Duanibe saindo pela porta dos fundos. E aí você começa a chamada renovação e transparência, que foi a chapa da gestão anterior, que durou aí 16 longos anos à frente do Corinthians. Um fato é a perda principalmente da VaidBet, o maior patrocínio da América Latina, 370 milhões pelo contrato que fez pelo Corinthians. A perda desse patrocínio finca ali em carimba a maior crise da história do Corinthians. Isso é um fato. E aí você tem a incompetência de duas partes. Um do senhor Augusto Melo, que infelizmente, devido à entrevista que ele deu, aparenta não chamar a responsabilidade. Esse é a aparência que ele mostra ali para o torcedor. Mas também, a gente não pode ser injusto em falar que ele herda muita coisa que vem da renovação e transparência. Eu vou achar para ali com o André Sanches, com o Mário Gobi, com o Duílio Monteiro Alves. Você vê que deixaram uma dívida para o Corinthians de mais de 2 bilhões. Há uma dívida que é maior do que a do Atlético Mineiro. E olha que a do Atlético Mineiro já supera 1 bilhão. É maior do que aquele Cruzeiro que caiu na segunda divisão, que passava de 1 bilhão e virou SAF depois. A chapa Renovação e Transparência, com o André Sanches, com o Duílio Monteiro Alves, deixaram o Corinthians com mais de 2 bilhões em dívida. E aí é óbvio que qualquer presidente do Corinthians que fosse assumir sendo oposição àquela chapa, iria sofrer uma pressão. Então a gente não pode ser desrespeitoso também e hipócrita em falar que ele não está sofrendo uma pressão, no caso Augusto, muito por conta também dos seus opositores. Agora, uma contradição é o senhor Augusto Melo, ele vem na entrevista falar que puramente a culpa é da oposição. Ou culpa de repórter que está fazendo a entrevista. Não. A culpa pela perda da VaidBet não é por conta da oposição, e sim por conta de um certo esquema de laranja que surgiu, e se for provado, aí fica muito difícil a situação, já inclusive falando de impeachment. Mas ao que se deve tudo isso? A dívida do Corinthians, ela vem de anos, não é de agora, tá? Ao ponto de dizer, olha, esse presidente atual que é o culpado. Não, ela vem se arrastando muito e estoura no colo de outro presidente. Isso acontece em qualquer clube. E aí, você pega a dívida atual do Corinthians versus a arrecadação, você fica se perguntando, cara, esse time não poderia mais? E aí a gente pega, por exemplo, o exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro, ele se torna em 2021, 2022, mais ou menos, uma SAF com o Ronaldo Fenômeno. O Cruzeiro ele tinha uma dívida de mais de 1 bilhão. Só que a única diferença que ele tem para o Corinthians, apesar de serem dois times grandes, é que o Cruzeiro não tem a capacidade de arrecadação que o Corinthians tem. O Corinthians ele já arrecadou, no ano passado, mais de 1 bilhão de reais em arrecadação. Tá? O Cruzeiro, no ano passado, ele não chegou nem a 300 milhões. Então, a gente está falando de dois clubes que têm o poder de investimento, o poder de arrecadar dinheiro muito diferente. Muito se deve por conta das cotas de televisão, por conta do número de torcida, ou seja, aqueles consumidores que vão estar em torno ao clube. Isso não acontece com o Cruzeiro e acontece com o Corinthians. Só que o que puxa mais o Corinthians, apesar de ter essa arrecadação, é a dívida com a Arena. Por quê? Porque a Arena do Corinthians, se você somar tudo aquilo que tem de dívida com a Caixa, já chega a mais de 700 milhões. Ou seja, é praticamente, se a gente for arredondar em números absolutos, metade da dívida que o Corinthians tem.
Ou seja, não importa a bilheteria, porque toda a renda da bilheteria vai para poder pagar a caixa. Não interessa o programa de sócio-torcedor, não interessa a venda de camisa, não interessa nada. Nada, algum tipo de ação, nada. Toda a renda do Corinthians é destinada ao pagamento de uma dívida que não termina. E qual é o problema? Juros sobre juros, chamados juros compostos. Quanto mais você demora para poder pagar uma dívida, mais juros vão acumulando. E os valores vão dobrando. Ao que nós vemos nas reportagens é que o Corinthians já pagou mais de 200 milhões de lá para cá. Tá? Hoje, o Corinthians está pagando praticamente o preço de 2 arenas. É como se você fosse fazer um financiamento com carro. Ou seja, é uma dívida que não abaixa, apesar do Corinthians ter um grande faturamento. E não consegue de jeito nenhum. Contratos mal feitos, salários de jogadores completamente absurdos. E você vê ao longo desses anos, o Corinthians pagando salário de 1 milhão, 1,5 milhão para jogador que mal faz gol. Então assim, que tipo de contrato é esse? Fora as crises extracampos que impedem novos empresários a chegarem e investir no clube, novos patrocínios chegarem e investirem no clube, como essa do Carlos Miguel. Essa do Carlos Miguel vai ficar feio para a história do Corinthians. Como é que você tem uma multa de 50 milhões de euros, reduz para 4, simplesmente para conseguir se livrar, sendo que no início do ano você afirma que tem um plano de jogo para os 2 goleiros do Corinthians, sendo o Cássio e o Carlos Miguel. E aí você não consegue resolver essa situação. É claro que a explicação do Duílio até que faz um pouco de sentido quando ele fala, olha, nós temos um goleiro que era o 3º goleiro e a gente não queria ver ele na reserva por tanto tempo, a gente queria falar em dinheiro. Eu acho que a explicação do Duílio tem um pouco de sentido no seguinte, olha, eu não sabia que esse cara ia virar estrela, no caso que ele virou, e eu ia reduzir a multa dele. Partindo do pressuposto, ok, vai ser meio que claramente um mau negócio. Por quê? Porque aparentemente, como várias pessoas influentes do Corinthians falam, o Cássio já estava programado para sair. Ou seja, se você sabia que o Cássio ia sair, por que você liberou um goleiro reserva tão apelidoso quanto o Carlos Miguel e facilitou a saída dele? Não faz muito sentido. Então, uma coisa que a diretoria não soube explicar também na entrevista. Fica aquele disse-me disse. Jogar culpa um para o outro é complicado, mas tem que separar o joio do trigo. Uma coisa é a perda do patrocínio master, poderia dar um grande fôlego pro Corinthians. Isso aí está completamente na gestão Augusto Melo. Isso é um fato, está jogado aqui. Agora, outra coisa é o fato dele herdar dívidas e más decisões das gestões anteriores. Isso aí não tem nada a ver com o Augusto Melo. Aí você tem um grande problema. Você chega no início do ano e você fala para o torcedor do Corinthians que acabou a farra. Que agora acabou a hegemonia entre Palmeiras e Flamengo, ou Atlético Mineiro. Isso é um fato? Não. E aí você tem um grande ponto que chega na questão desse vídeo. É justo comparar o momento atual do Corinthians, só da crise que ele está vivendo, em relação ao Flamengo de 2013? A resposta é não. Por que a resposta é não? Porque são 2 clubes um pouco em momentos diferentes. Apesar dos 2 estarem em crise, você pega o Flamengo com uma dívida menor, e eu sei que o Eduardo Bandeira de Mello já falou que nos dias de hoje a dívida do Flamengo estaria em 3 bilhões, mas, naquele momento, o Eduardo Bandeira de Mello chega no Flamengo, e ele pega o Flamengo com uma dívida de mais de 800 milhões. A anterior presidente Patrícia Amorim, infelizmente, devido a uma série de decisões, entrega o clube com o Bandeira de Mello com mais de 800 milhões. E aí o Bandeira de Mello, ele nunca falou para a torcida do Flamengo que, olha, a gente vai se tornar uma maior potência, a gente vai ganhar todos os títulos possíveis. Ele nunca disse isso. O objetivo dele desde o início foi, vamos focar em diminuir os gastos e aumentar a arrecadação. A chamada austeridade financeira. Isso se chama austeridade financeira. E ele conseguiu fazer isso. Trouxe auditorias, trouxe um plano para o Flamengo que foi executado. E aí você tem apenas 3 anos, o Flamengo já reduzindo boa parte da sua dívida, já arrecadando pra caramba e disputando a hegemonia
econômica e financeira e futebolística junto com o Palmeiras. E a diferença para o Augusto Melo é que ele é eleito por grande maioria, chega prometendo mundos e fundos para o torcedor corintiano, e ele fala, acabou a farra. Aí começou a começar a trazer Gabigol, assinar com patrocínio, começa a prometer mundos e fundos, não começa a cumprir, e a torcida começa a pegar no pé dele, a imprensa também. A oposição só queria um jeito de conseguir atacar ele e consegue. E aí você só tem uma crise cada vez mais aumentando. Então o grande erro do Augusto é chegar e já falar para o torcedor corintiano que vai fazer isso e aquilo. Vender o sonho, sendo que a realidade é completamente diferente. Sendo que sim, ele poderia. Olha, eu vou chegar pianinho, falar a realidade do clube é essa, como ele tenta falar agora, e a gente vai lutar por coisas maiores. Mas aí não, insiste num discurso onde qualquer líder populista começa a prometer coisas, começa a ter um discurso muito forte, vê que não começa a cumprir, começa a contornar um pouco as coisas. Então, é uma culpa dividida. Claro que o Augusto ele só tem 6 meses no cargo, mas a perda do maior patrocínio, a perda do Carlos Miguel, a perda do Cássio, ficou complicado, principalmente para ele. E aí, para o futuro, você consegue ver o Corinthians fazer a mesma coisa que o Flamengo? A resposta é que não. Porque a arena do Corinthians puxa os ganhos do Corinthians para baixo. O Flamengo naquele momento não tinha uma arena. Ele não tinha uma arena que prendesse ele a ficar pagando para a Caixa, para o BNDES constantemente. O Flamengo ele tinha livre isso. Ele tinha o consórcio do Maracanã que ele paga. Mas é diferente de você administrar uma dívida de um estádio. O Flamengo vai construir um estádio agora, que já está todo consolidado, com uma dívida praticamente zero. E vai construir agora, com muito dinheiro em caixa, com muito faturamento. Faturamento passando de 1,5 bilhão. Diferente do Corinthians. E aí você tem um clube sem perspectiva, pode vir outro patrocínio, mas o fato é que o Corinthians pode cair para a segunda divisão. Aí você já cai para a segunda divisão, menos receita. Jogador já querendo sair, jogador valendo muito mais que ele joga. Menos patrocínio. Turma e Corinthians são uma coisa gigantesca. A audiência, ok, mas menos cota de TV. Menos premiação. Menos tudo. E aí você só vê a crise cada vez mais afundar. Eu vejo que o Corinthians vai demorar muitos anos para sequer chegar no patamar parecido com o do Flamengo. Capacidade financeira ele tem, mas a tendência é que só supere cada vez mais. Não vemos uma luz ao fim do túnel, não vemos o horizonte. A questão é, onde é que isso vai parar? Eu não acredito em falência. Porém, abre o olho que as coisas podem piorar cada vez mais. Quero saber, o que você acha? Você acha que o Corinthians vai afundar cada vez mais a crise? Ela vai tomar conta do Corinthians? Deixa aqui nos comentários, não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima.